Olá, enquanto eu fazia minha devocional hoje pela manhã, lendo o primeiro livro das Crônicas, capítulo 19, eu fiquei pensando sobre crises. Não vou ficar aqui explorando as crises que nós estamos enfrentando, uns mais e outros menos, porque isso já tem sido alvo de grandes reflexões. Mas eu fiquei a pensar comigo sobre crises em momentos que nós não pensamos que assim seja. Parece que está tudo em paz. E aqui no capítulo 19 do primeiro livro das Crônicas, nos fala que morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e seu filho reinou em seu lugar. Muito bem, Davi manda alguns emissários para consolarem o filho de Naás, e o filho dele era Anum, mas esse filho não entendeu bem isto, ele foi mal aconselhado pelos príncipes, que diziam que Davi, na realidade, não era amigo coisa nenhuma, que Davi queria era fazer uma espécie de reconhecimento de terreno para depois destruir os amonitas. Bom, o que o rei fez? Ele humilhou severamente os emissários, cortando a barba deles, rapando a barba, ou cortando pela metade, cortou as suas vestes até as nádegas, como sinal de grande humilhação. Bom, e aí começa uma guerra. E já prevendo esta guerra, o rei dos Amonitas contrata mercenários da Mesopotâmia, né? Aqui no verso 7, 6 e 7, nos fala, né? Vendo, pois, os filhos de Amon que se haviam tornado odiosos a Davi, e aí fala sobre os cavaleiros que eles vão alugar na Mesopotâmia e entre os sírios. Bom, e aí trava-se uma batalha. E o contexto que eu quero destacar, melhor, o versículo que eu quero destacar, é o verso 12, quando Joabe, o comandante do exército, vai guerrear. E se deparava com um exército também muito forte, embora não houvesse um elan vital neste exército, porque eram mercenários. Os mercenários, o seu amor é o dinheiro e a sua vida, e pronto. Mas diz aqui o texto, verso 12: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Bom, duas tropas, dois grupos, e aqui Joabe conversa com o seu irmão a respeito da batalha, da estratégia que adotariam. E chegamos no verso 13, que é o mais importante agora. Ser forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Meus irmãos, aqui nós encontramos Joabe falando com o seu irmão Abisai como deveriam proceder. Eu fiquei a pensar também sobre isso, sobre o propósito daquilo que fazemos. Qual o propósito? Aqui era uma batalha. Joabe e Abisai eram dois valentes, já tinham participado de muitas e muitas batalhas, mas eles sabiam por que eles estavam batalhando. E aqui é muito claro: pelejemos varonilmente, corajosamente, pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. As cidades do nosso Deus envolvem a promessa de Deus. Deus prometera e dera de fato ao povo de Israel aquelas cidades, a terra prometida. E eles iriam batalhar considerando isso. Eles tinham uma visão não simplesmente bélica, mas uma questão que os orientava era teológica. Quando nós temos uma dimensão teológica da realidade, esta realidade ela não é mudada, mas assume configurações diferentes, porque nós podemos enxergar coisas que outras pessoas não enxergam. E isso nos motiva a agir corretamente, mesmo muitas vezes sendo humilhados, como foi os emissários de Davi. Davi fez o que achava certo, manifestando uma atitude de solidariedade para com aquele jovem que perdera o seu pai.
E aqui agora eles vão batalhar. Davi, quando enfrentou Golias, foi da mesma forma. Ele foi batalhar em nome do Senhor. Ninguém daquele povo, nem o rei, nem soldados, haviam percebido que a batalha era uma batalha teológica, antes de ser simplesmente uma batalha armada entre Israel e os filisteus. E da mesma forma que nós encontramos o comandante sabendo que iria batalhar, considerando as cidades que Deus lhe dera. E há um outro aspecto que eu destaco, e na realidade foi o que primeiro chamou a atenção, é que ele cria na providência de Deus. Repare no verso 13: pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Meus irmãos, nós sabemos que o nosso Deus é o Senhor, que o nosso Deus é providente, que Ele cuida de nós. Mas Deus nos chama ao trabalho, ao serviço, à resolução de problemas, a assumir posições. E é preciso que assim o façamos. Nós confiamos em Deus. Deus fará o que lhe aprouver. A vontade de Deus é santa. O propósito de Deus é sábio e gracioso. Então nós temos que fazer o que nos compete, o que Deus nos manda fazer em sua palavra, agindo com coragem, com moderação, com amor, com ousadia, mas sabendo que o propósito de Deus prevalece. A confiança na providência de Deus não deve produzir em nós um sentimento de inatividade e de inércia. Por outro lado, a nossa atividade corajosa e ousada não deve ser atribuída simplesmente a nós, no sentido de que o meu sucesso é meu, a derrota é deles, ou Deus faz a vontade dele, pronto, eu estou quieto aqui no meu canto. Não, nós devemos fazer o que Deus nos orienta a fazer. E se Deus nos orientar a fazer ficar quieto em nosso canto, fiquemos quietos em nosso canto. Se Deus nos dirigir a nos pronunciar, a assumir posições diante daquilo que está acontecendo, diante das injustiças sofridas, por exemplo, então nós devemos, sem dúvida, nos pronunciar, assumir a atitude que é coerente biblicamente e, ao mesmo tempo, confiando na providência de Deus. Que Deus nos abençoe e nos prepare para as crises que podem vir. Elas vêm e vão, e nós não temos o controle sobre isso de forma absoluta. Na sequência do texto, nós vamos encontrar que no período de relativa tranquilidade, Davi não precisa nem se preocupar em ir para a guerra, foi onde ele teve a sua maior queda. A crise estava no momento aparentemente de paz, embora seus homens estivessem guerreando em regiões distantes, mas não havia uma ameaça direta a Israel. Então, observem, nós não sabemos quando virão as crises. Nós confiemos em Deus, descansemos nas suas promessas e façamos aquilo que nos compete. Que Deus nos abençoe. Amém.